vamos falar da morte do Paulo Rossi, né? Paulo Rossi, aquele mesmo que na Copa de 1982, Copa do Mundo da Espanha de 1982, no estádio Sarriá, fez 3 gols e eliminou a seleção brasileira, a grande seleção brasileira, tão encantada, que encantou o mundo com seu futebol brilhante, que foi incapaz de passar pela Itália com tantos jogadores extraordinários, mas tinha um mágico, tinha Paulo Rossi, né? Paulo Rossi, que encantou com seus 3 gols e até hoje é lembrado pelos 3 gols frente à seleção brasileira, que viria a perder por 3-2 da seleção italiana. Paulo Rossi morreu nessa segunda-feira, aos 64 anos, de câncer no pulmão, né? Paulo Rossi, que jogou em vários outros clubes, jogou no Turim, que foi bicampeão pelo Turim, jogou em outros clubes italianos, Vicenza, o Milan, o Verona, e o último clube italiano foi justamente o Juventus da Itália, né? Paulo Rossi deixa saudade, um ótimo jogador de futebol, não ficou esquecido, né? Porque teve uma carreira brilhante, apesar só daqueles 3 gols pela seleção brasileira, mas levou a Itália a ser campeão mundial na Espanha, e no estádio Sarriá deixou o Brasil chorando, né? Porque o Brasil foi eliminado justamente com os 3 gols do Paulo Rossi. E nessa segunda-feira o mundo do futebol chora, né? O Brasil, os torcedores choraram em 1982 com os 3 gols do Paulo Rossi. E nessa segunda-feira, quem gosta do esporte, quem gosta de futebol, quem acompanhava a carreira do Paulo Rossi aos 64 anos, morreu, né, com câncer no pulmão. E mais uma vez, Paulo Rossi faz alguns brasileiros chorarem, né? Choraram de tristeza na eliminação da seleção brasileira, a seleção de Tele Santana, seleção brasileira de Cerezo, Zico, Sócrates, Júnior, uma grande seleção brasileira que no fim perdeu de 3-2 para a Itália, no estádio Sarriá, sendo assim eliminada a melhor seleção de todos os tempos, conjunto muito bom da seleção brasileira. E o Paulo Rossi veio fazer os 3 gols, e nessa segunda-feira morreu aos 64 anos, Paulo Rossi. Grande jogador, Paulo Rossi, de 64 anos, campeão pela Itália de 1982, campeão mundial pela Itália em 1982, campeão de Copa do Mundo pela Itália em 1982. E naquela Copa do Mundo de 82, Paulo Rossi ainda fez 3 gols pela seleção brasileira, e no final terminaria com 6 gols, né? 6 gols na Copa do Mundo. Ele ganhou também a bola de ouro, né, naquela época, o grande artilheiro, o melhor jogador escolhido, né, da Copa do Mundo de 82. Ele, como melhor jogador, ele levou justamente a bola de ouro. Essa notícia lamentável do falecimento do Paulo Rossi, grande jogador da seleção italiana, que infelizmente perdeu a vida para o câncer e morreu nessa segunda-feira. Para deixar vocês bem claro, a seleção brasileira que perdeu para a seleção italiana por 3-2, com 3 gols do Paulo Rossi. Paulo Rossi, anos atrás, veio ao Brasil, né? Fez um gol ali na entrevista que teve ali no Maracanã, fez o gol, que ele nunca tinha feito um gol dentro do estádio do Maracanã, veio bem querido, algumas crianças estavam no vestiário ali, né, e algumas crianças gritaram Paulo Rossi, Paulo Rossi, Paulo Rossi. Você vê o carisma, a pessoa que é o cidadão chamado Paulo Rossi, né, como era bem querido, né, e mesmo a Itália eliminando com os 3 gols do Paulo Rossi, não deixou mácula, não deixou tristeza para quem gosta do futebol, para alguns atletas que conheceram o Paulo Rossi, como o Júnior, como até mesmo o Zico e tantos outros jogadores, né, que em entrevista falando da morte do Paulo Rossi, falou que ele era uma grande
pessoa, grande personalidade, que era um bom amigo e que levava com naturalidade, né, os 3 gols que ele fez pela seleção italiana, eliminando a melhor seleção de todos os tempos, a seleção canarinho de 82, foi eliminada justamente com os 3 gols do Paulo Rossi. Ele não levava aquilo para o coração, ele não levava aquilo como um grande feito, e sim pelo que ele fez no futebol, que levou a Itália campeão mundial. Esse foi o melhor feito dele, pelos 3 gols, porque teria que ser feito, e fez e ficou para a história. Essa é a notícia de que o Paulo Rossi, infelizmente, veio a falecer nessa segunda-feira de câncer no pulmão. Pai de 3 filhos, né? Pai justamente de 3 filhos, né? É o grande jogador que infelizmente perdeu a vida para o câncer, né? E deixa-se saudade, né? O grande Paulo Rossi, antes da Copa do Mundo, tinha sido condenado por participações de jogos, né? De resultados de jogos, foi condenado a 3 anos, ficou ali preso por 2 anos, depois houve a liberdade e veio jogar pela seleção italiana. Notícia triste, notícia acidada, do falecimento do Paulo Rossi aos 64 anos na Itália. Esse é o meu canal, gente. Valeu.